Fala vascaíno, fala vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, vocês acharam que era domingo e que não tinha notícia? Tem muitas. E o dia do Vasco da Gama foi para lá de agitado. A gente vai falar muito aqui sobre o relatório exposto aí pela FERJ, onde o Vasco da Gama obteve aí o lucro no Campeonato Carioca, só que um lucro muito pequeno. Os clubes aí já estudando a possibilidade aí de encurtar o campeonato estadual devido aí à criação da Primeira Liga. A gente vai falar muito sobre isso. Hoje, domingo escaldante, aí, com muito sol no Rio de Janeiro. Houve treinamento sim lá no CT Moacir Barbosa. A gente vai falar muito sobre isso. Vamos falar aqui sobre o assunto. Mais grupos políticos aí vão fazer emenda aí no Estatuto da SAF, que tem reunião marcada aí para o dia 30. Vamos falar muito sobre reforços, o Vasco encaminhando aí algumas contratações, outras negociações em curso. Tem jornalista aí desesperado colocando jogador de seleção chilena no Vasco da Gama. E a gente vai falar bastante aqui sobre o julgamento decisivo do dia 29, porque olha, a gente vai conversando aqui, ali e mais novidades para trazer aí para vocês. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, ou o seu dislike e ativem o sininho. Vamos falar aqui primeiramente sobre o lucro aí que o Vasco da Gama teve no Campeonato Carioca. A FERJ hoje publicou todos os borderões aí e é o seguinte: o Vasco da Gama aí com 10 rodadas no campeonato estadual mais as semifinais, o Vasco obteve apenas R$150 mil de lucro. Isso mesmo, gente. E tem muitos clubes Brasil afora questionando aí os campeonatos estaduais. Inclusive em 2023 a gente pode ter aí campeonato estadual mais curto por conta da criação aí da Primeira Liga aí, que vai ser demais aí. Muito dinheiro sendo injetado aí nos clubes brasileiros devido a direito de transmissão. O Vasco entrar num campeonato para receber só 150 mil, ficar 2 meses disputando um campeonato só para isso, é lamentável. Bom, futebol profissional do Vasco da Gama. Hoje teve treinamento lá no CT Moacir Barbosa. E olha, o Zé Ricardo, durante a próxima semana, de terça até quinta-feira, treinamento integral, certo? Vai ser integral, já visando aí a nossa estreia contra o Vila Nova no dia 9 de abril, aqui em São Januário, pela Série B. E houve uma melhora significativa aí, tanto no condicionamento físico do Anderson Conceição e também do Getúlio, tá? 2 jogadores aí que estão entregues ao departamento aí médico do Vasco da Gama, mas houve uma melhora significativa. Meus amigos, sobre a situação aí envolvendo a SAF vascaína. Hoje, na parte da manhã, a gente trouxe uma notícia que o grupo Sempre Vasco, encabeçado aí pelo Júlio Brandt, divulgou aí suas propostas de emenda ao Estatuto do Vasco. A gente tomou conhecimento que outros grupos políticos aí também
vai divulgar propostas de emenda aí do estatuto, né? Uma confusão danada, certo? O estatuto já foi aprovado, agora é permitido a SAF aí, desde que passe aí pela AGE, e vamos ver como que vai ficar essa reunião do dia 30, porque, galera, promete e promete muito. Sobre a situação aqui envolvendo reforços, tá? Algumas negociações em curso, né? Outras negociações aí sacramentadas. Vamos lá. Segundo notícia que saiu na Net Vasco, agora na parte da tarde, o Vasco está negociando com 2 zagueiros. É uma prioridade aí na cabeça do Carlos Brasil. Isto porque o Vasco perdeu o Cangá, o Ulisses também se machucou, o Menezes aí foi para outro país, e é o seguinte, a gente tem poucas peças aí de reposição. E o Vasco da Gama também negocia com o lateral Heitor, né? Lateral Heitor do Internacional, que pediu muito alto aí, um valor absurdo. Mas é o seguinte, certo mesmo é que o Vasco acertou hoje com o Eric, jogador lá do Ipiranga, vai ficar no Vasco da Gama até o final de 2023. Uma aposta aí do Clube de Regatas Vasco da Gama. Carlos Depena chega no Rio de Janeiro na terça-feira, e hoje uma notícia até engraçada envolvendo o Carlos Depena, que o Zé Ricardo, a comissão técnica, não queria esse jogador, e o scout da 777 Partners, que já está ajudando o Vasco, bancou esse atleta no Vasco da Gama. A gente ainda aguarda aí a resposta do River Plate acerca da resposta referente aí ao Benjamin Rolisser, certo? Então a gente aguarda aí, foram 7 milhões parcelados em 3 vezes. O que vocês acham aí desses reforços? Deixam aí nos comentários. Meus amigos, julgamento decisivo, dia 29, que já está mexendo aí com as emoções dos torcedores do Vasco. Hoje pela parte da manhã eu fiz um vídeo, fizemos uma live lá na Seita Vascaína, no nosso canal alternativo, fui xingado de tudo que é nome, né? Mas é o seguinte, meus amigos, dia 29, dia derradeiro aí para a história do Vasco da Gama, onde a gente vai ter uma definição para o bem ou para o mal. Do lado de cá, eu quero falar uma coisa, havendo uma reviravolta aí, dia 29, Dr. Paulo Roberto sendo liberado e sendo dado uma sentença aí favorável ao Estatuto do Vasco, ao Levenciano, a gente vai ter aí dinheiro imediato e a gente vai ter aí essa situação de reforços de impacto. Meus amigos, não se sintam chantageados. Tem muitos jornalistas fazendo chantagem emocional com lance de dinheiro. Se o problema é dinheiro, dinheiro vai ter. Tem jornalista aí tão desesperado, que hoje até falou do nome aí do Vargas, né? Que joga lá no Atlético Mineiro, que está saindo lá do Atlético Mineiro, de seleção chilena. Então os caras estão desesperados aí. Eu não entendo muito bem por que eles estão desesperados. Mas vamos aguardar para a gente ver todo esse processo aí com relação a esses assuntos. Agradeço aí pela atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!